Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Nós acabamos de ouvir, irmãos e irmãs, na primeira leitura de hoje, estamos acompanhando nesses dias livro do Gênesis, desde o relato da criação, depois um Deus que cria o ser humano, cria também por amor, mas o ser humano que desobedece também a Deus. E aqui, nesta leitura de hoje, capítulo 9 do livro do Gênesis, Deus faz aliança com o seu povo. E o sinal da aliança é o arco-íris. O arco-íris é o sinal dessa aliança de Deus para com o seu povo. Eu ponho meu arco nas nuvens como sinal de aliança entre mim e a terra. Todas as vezes que nós vemos o arco-íris, devemos lembrar desta aliança que Deus fez para com o ser humano. Essa aliança de amor. O ser humano sempre tentou separar esta aliança, tentou, ou melhor, quebrar esta aliança pelos erros, pelos pecados, quando nós olhamos para a história de salvação, desde o Antigo Testamento. Mas Deus não. Deus permanece nesta aliança ao ponto de mandar o seu próprio Filho depois para nos salvar, para nos resgatar, para dar para uma oportunidade de vida nova a cada um de nós. Uma vida que tem sentido, uma vida que o próprio Cristo conquistou para nós na cruz. Mas quantas vezes nós também tentamos romper a aliança com Deus, não é verdade? Quando nós abandonamos a oração, quando nós buscamos coisas erradas, quando nós abandonamos até mesmo o sacramento da penitência, não buscamos mais a confissão. Quantos católicos se dizem católicos, mas não buscam mais a confissão? Talvez estão há 10, quando nós atendemos, quantas realidades? Quanto tempo faz que você não confessa? Às vezes 10, 15, 20 anos, 50 anos. Tem sim, pessoas que estão 50 anos às vezes, sem confessar. Então nós vamos abandonando também esta oportunidade de nos mantermos em comunhão com Ele. Forma de nos mantermos em comunhão com Deus é a partir da oração, é a partir da caridade que fazemos, primado da graça, os dons do Espírito, a oração, a Eucaristia que nós celebramos, do Cristo que comungamos, a palavra de Deus que meditamos, e o sacramento da penitência, como eu disse, são formas de nos mantermos em comunhão com Deus. Então, se nós talvez estejamos, irmãos e irmãs, talvez um pouco afastados, você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação, ou você que está aqui no santuário, que às vezes o fato de sermos cristãos, católicos, virmos à missa todos os dias, isso não nos dá segurança que nós estamos em comunhão com Deus, porque nós podemos estar aqui só de corpo presente. Nós podemos estar participando da missa, às vezes, sem estarmos em Deus. Estamos talvez com o pensamento lá, não sei onde, não é verdade? Então é importante também que isso serve para o padre,
serve para você que nos acompanha, serve para você que está aqui no santuário, Pai das Misericórdias. Estamos em comunhão com Deus, estamos mantendo a aliança que Deus fez com o ser humano já no Antigo Testamento. E a pergunta de Jesus hoje aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Aí eles foram respondendo, né? João Batista, Elias, um dos profetas. Então ele perguntou, e essa pergunta serve para todos nós: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem é o Cristo para você? Nós podemos responder como Pedro, o Messias, mas o Messias de Pedro era o Messias triunfalista, o Messias poderoso, não o servo sofredor de Isaías 42. Por isso que Pedro, quando Jesus começa a falar que ele iria sofrer, que ele ia ser julgado, ele ia ser morto, ia ressuscitar ao terceiro dia, Pedro diz a palavra que chamou Jesus à parte e o repreendeu. Que Pedro esperava um Messias triunfalista, não o Messias do servo sofredor. E às vezes nós também queremos uma religião sem o sofrimento. Só que o sofrimento faz parte da nossa caminhada. Nós temos que em Deus aprender a superar a dor, o sofrimento, as lutas do dia a dia. Nós iremos sofrer, todos nós, desde a criança que nasce até o idoso. Nós passamos por fases da nossa vida, em cada fase somos chamados a enfrentar esta dor, seja uma dor física, psíquica, emocional, mas em Deus é possível. Então a pergunta também serve para nós hoje: e para vós, quem dizeis que eu sou? Cristo tem feito a diferença na minha vida? Cristo tem feito a diferença na sua vida? Cristo tem dado sentido à sua caminhada? O Senhor não conhece a minha vida, Pai, não sabe os problemas que eu passo, você não conhece a minha também e não sabe os problemas que eu passo, não é verdade? Então nós precisamos em Deus, confiando na graça dEle, mas nós confiamos mesmo na graça de Deus? Nós confiamos mesmo na força do Espírito Santo? Ou nós já nos acostumamos com a missa, com a graça, com a oração, com o Espírito Santo? Estou aqui nesses dias, aqui em Cachoeira Paulista, eu vivo uma experiência na Arquidiocese lá de Curitiba, no Paraná, quem sabe Curitiba é a capital do Paraná. Estou lá agora também com a pastoral vocacional na Arquidiocese, e vivendo essa experiência lá na Arquidiocese, também a editora aqui, Canção Nova, pediu para eu reescrever então esse meu livro, ou melhor, reeditar este livro, reescrever não, acrescentar 2 capítulos a mais, e eu estou aqui então com este livro Recomece, Deus Acredita em Você. Eu vou só ler um trechinho por causa do nosso tempo, um trechinho do prefácio de Monsenhor Jonas Abib. Monsenhor Jonas fez o prefácio no primeiro livro, que eu lancei em 2016, e agora, pouco recente, um mês antes dele vir adoecer e depois ser internado novamente, teve um acréscimo aqui. Eu creio que acho que foi o último acréscimo de prefácio que o Padre Jonas fez. Tive essa graça também. E o acréscimo do Padre, ele coloca muitas coisas. Vou ler só um trechinho que ele diz assim: é possível um novo começo neste exato momento, porque Deus está conosco, porque Jesus está vivo e nos dá sua força. A diferença está justamente aqui. Se antes vivíamos contando apenas com as nossas energias, podemos recomeçar agora pelo poder de Deus e pela força do alto, que é o Espírito Santo. E dessa certeza que brota a esperança. A esperança que renova o coração, ela é um dom de Deus que nos faz nascer de novo. Aí ele diz mais para frente, quando um jovem está cheio de esperança, consegue fazer coisas inacreditáveis. Quando marido e mulher têm esperança, nada pode destruir sua família. As pessoas permanecem em uma família ou a ela retornam quando encontram dentro dela a esperança de poder recomeçar. Sim, é possível uma vida inteiramente nova, uma vida transformada. Monsenhor Jonas Abib depois coloca mais algumas coisas, que nós possamos também, irmãos e irmãs, nesta liturgia de hoje, refletirmos, sempre nós podemos e devemos refletir sobre a nossa caminhada, cada missa que participamos. Como está a minha aliança com Deus, a comunhão com Deus? Quem é Jesus na minha vida? Quem é Jesus na sua vida? Será que nós não nos acostumamos, nós que participamos já na igreja,
na pastoral, no movimento, não nos acostumamos com a graça do Senhor e Ele não faz mais a diferença na nossa vida, e porque não faz mais diferença, nós buscamos sempre os subterfúgios. Aí buscamos encontrar o sentido para a nossa vida em tantas realidades, às vezes no psicólogo. Não sou contra o psicólogo, estudo psicologia, fiz logoterapia, não sou contra a ajuda, mas às vezes se torna só esta ajuda e nós esquecemos do outro lado. Que o ser humano ele é corpo, mente, espírito. Precisa do cuidado do corpo, da alma, do espírito. Que o Senhor renove então a nossa comunhão com Ele, renove a nossa fé nessa liturgia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos para, não pode permanecer sentado, vamos para o nosso ofertório. Você que está aqui no santuário, você que nos acompanha de casa, você pode ajudar a Canção Nova. Nós estamos hoje, vivendo uma realidade lá da paróquia e visitando tantas paróquias de interior. Quantas pessoas são tocadas por esse sistema de comunicação, por esta obra de Deus. Então você também pode contribuir, ajudar. Estamos no mês de fevereiro, um mês difícil para todos nós, um mês mais curto, mas que aquilo que se pode contribuir também para manter a evangelização. Deus lhes pague, Deus abençoe. Vamos para o nosso ofertório.